Olá, boa tarde, amigos e amigas de O Dom na Escuta. Com muita satisfação, nos encontramos nesta tarde de quinta-feira para mais este encontro. Nós estamos celebrando o mês da Bíblia e a Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Precisamos pedir a permissão e a iluminação do Divino Espírito Santo para que possamos refletir segundo a sua inspiração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. São Roberto Bellarmino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amigo e minha amiga, nós estamos celebrando o mês da Bíblia, como sempre fazemos durante o mês de setembro, mês da Palavra de Deus. E nós somos convidados a realizar o que a Igreja chama, nos últimos tempos, de animação bíblica da vida e da pastoral, através da Comissão Episcopal para a Animação Bíblico-Catequética, em comunhão com os documentos da Igreja. Nós estamos celebrando este mês que tem como tema Abre tua mão para o teu irmão. É do livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. O Deuteronômio é um livro muito rico em reflexões morais, reflexões éticas, e ele trata muito da preocupação em promover a justiça, a solidariedade com os pobres. E aqui, como categoria de pobres, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Essas três categorias de pobres nas Sagradas Escrituras. E assim, esse livro, ele estabelece leis humanitárias que coincidem quase que com aquele código da aliança do livro do Êxodo, que trata exatamente da mesma temática dos pobres e fala sobre a promoção do direito e da justiça para com o próximo e principalmente para com os pobres. Nós somos também inspirados pelo documento do Papa Bento XVI, a encíclica que fala sobre a Verbum Domini, a palavra do Senhor. E depois o documento de Aparecida também, que fala sobre essa animação bíblica da vida e da pastoral, que consiste em uma busca constante de ter a Sagrada Escritura como a alma da vida de toda a nossa ação evangelizadora da Igreja. É a Sagrada Escritura, ela é a base, ela que dá vida, que dá sustentação. Pois bem, essa palavra é a palavra que se fez carne. O próprio Cristo Jesus, como nós vemos no prólogo do Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E deu assim um novo sentido à vida de todo mundo. Animação à vida das comunidades, animação e alma da Igreja, que tem esta missão de anunciar a palavra de Deus na fidelidade à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao se falar em animação bíblica da vida e da pastoral, se propõe que haja um conhecimento e uma assimilação da palavra de Deus. E, sobretudo, um encontro pessoal e comunitário com nosso Senhor Jesus Cristo. Somente assim a palavra de Deus pode fazer eco na vida das pessoas. A partir desse encontro pessoal que deve ser proporcionado. É nesse sentido que a Igreja tem falado muito, retomando a caminhada das primeiras comunidades, no que diz respeito à catequese de orientação catecumenal a serviço da iniciação à vida cristã, que é um convite a um encontro pessoal com Cristo Jesus, que dá um novo sentido à vida. Como disse o Papa, hoje emérito Bento XVI,
no seu documento Deus Caritas Est, na origem do nosso ser cristão está o encontro, e o encontro com uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo que dá um novo sentido à nossa vida. Pois bem, durante esse mês, nós já tivemos alguns encontros, sempre com o assunto da Palavra de Deus, uma vez que estamos no mês da Bíblia. E assim, na primeira semana, nós tivemos a temática da Palavra de Deus na formação dos leigos e leigas, com ênfase dos catequistas e nos agentes de pastoral. Naquele dia foi o padre Antônio Soares de Oliveira, que veio, o padre Antônio de Oliveira Soares, que refletiu conosco. Nós tivemos também um encontro sobre a Palavra de Deus na formação, na animação da Bíblia, na animação bíblica da vida e da pastoral. Foi um encontro com o padre Ézio, nosso convidado, e ele falou sobre o subsídio para o mês da Bíblia. Hoje, a temática, o assunto é o mesmo, a Palavra de Deus, e o tema é a Palavra de Deus na formação dos padres. Olha, nós sabemos que a formação dos padres, ela demora um tempo muito longo, no mínimo 8 anos para se formar um sacerdote, desde a caminhada vocacional até se chegar à conclusão dos estudos na formação básica, que se conclui com os estudos de teologia, que nós chamamos hoje da etapa da configuração com Cristo Jesus, o bom pastor. Então, no mínimo 8 anos. Durante esses 8 anos, 4 anos somente, estudos da teologia. E dentro da teologia, muito tempo é dado ao estudo das Sagradas Escrituras, estudo da Bíblia. O padre Clodomiro já está presente aqui junto a nós e pode testemunhar. São mais de 3.000 horas de aulas durante esse curso de teologia. E dessas 3.000 horas, um pouco mais, contando também com os estágios, mais de 500 horas dedicadas somente ao estudo das Sagradas Escrituras. E dentro da dimensão intelectual, que é a dimensão dos estudos, a dimensão que prepara do ponto de vista racional, mas não somente racional, do ponto de vista da experiência, do encontro pessoal, de tal forma que a Ratio Fundamentalis, ela vai dizer que ouvir, discernir e interpretar as várias linguagens do nosso tempo e julgá-las à luz da Palavra de Deus se faz necessário, de modo a que a verdade revelada possa ser cada vez mais intimamente percebida, melhor compreendida e apresentada de um modo conveniente. A nova Ratio Fundamentalis, ela retoma isso aqui do documento Presbyterorum Ordinis, do Concílio Vaticano II, que trata da formação dos presbíteros. A nossa Ratio Fundamentalis, que está novinha, fresquinha ainda, saiu no final do ano passado, e que deu a base para nós construirmos o documento sobre a formação dos presbíteros da Igreja no Brasil. Esse documento aqui, que foi concluído também o ano passado, foi aprovado pela Santa Sé, e ele diz que a realidade deve ser interpretada sempre à luz da Palavra de Deus, para que ela possa ser cada vez mais, digamos assim, entendida e transformada de uma forma eficaz nos nossos tempos. E assim também, as diretrizes da formação dizem que os candidatos ao sacerdócio, os candidatos ao presbiterato, eles deverão preparar-se através do aprofundamento das ciências filosóficas e teológicas, de tal modo que sejam capazes de dar as razões da esperança, ser capaz de dar as razões da esperança, conforme diz a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, a fim de favorecer o conhecimento da revelação de Deus e de levar as nações à obediência da fé, levar as nações
a obediência da fé. Então, veja como é importante, é necessário, eu diria que a parte principal dos estudos de teologia, estudo das Sagradas Escrituras. Por isso, dado tanto tempo durante os estudos de teologia a Sagradas Escrituras. Conforme já disse, são mais de 500 horas dedicadas somente à Bíblia Sagrada. Pois bem, e por falar nos estudos das Sagradas Escrituras, nós temos a alegria de ter conosco hoje o nosso irmão, Padre Clodomiro de Souza e Silva. Ele é presbítero da Diocese de Parnaíba e ele está a serviço da formação dos futuros sacerdotes como diretor-geral do ICESP, Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí, como diretor-geral, mas tem uma vasta experiência, desde 2006, praticamente, que o Padre Clodomiro está a serviço da formação, se eu não me engano. Só para dizer algo sobre o Padre Clodomiro, ele não vai querer dizer isso, mas eu vou dizer antes de dar a palavra a ele. Na verdade, ele tem o mestrado em exegese bíblica, feita pelo Pontifício Instituto Bíblico, lá em Roma, na Gregoriana. Seu título, se eu me enganar, você me disse, Padre Clodomiro, mas o título, ele obteve esse título com a defesa da tese Jerusalém, città de David, e dimora dell'Altissimo, l'ingresso dell'Arca. Eu espero que eu não esteja errado com o título do tema da tese do Padre Clodomiro. Ele defendeu em 2006 ainda. E depois ele tem também o doutorado em exegese bíblica, pela FAGE de Belo Horizonte. Esse título ele obteve em 2017. E aqui ele defendeu a tese com o título do Apocalipse 12, uma leitura paradigmática do peregrinar cristão. Esse foi a temática geral da sua tese, defendida, summa cum laude, a nota máxima que se pode obter numa universidade cristã católica, numa pontifícia. E, como já disse, ele é o diretor-geral do Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí e é também professor de Bíblia ali. O Padre Clodomiro acolheu o nosso convite, com muita satisfação nós o acolhemos, com alegria, Padre Clodomiro. Então, a palavra é sua. Se tiver mais algum complemento na sua apresentação, o senhor pode ficar à vontade e pode tomar a palavra. Seja muito bem-vindo, Padre Clodomiro, a esse espaço, o Dom na Escuta. Obrigado, Dom Juarez. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. O complemento é só que eu também sou do clero da Diocese de Parnaíba, natural da cidade de Lopes. Bem-vindo à sua terra. Então, vamos falar sobre, neste espaço, o dom da escuta, falar sobre o tema a palavra de Deus na formação dos presbíteros ou dos padres. Neste dia de hoje, 17 de setembro de 2020. Antes de passar ao tema, a palavra de Deus na formação dos presbíteros, eu julgo necessário recordar com o Papa Bento XVI que a expressão palavra de Deus tem diversos sentidos que se harmonizam em uma sinfonia da palavra, de uma palavra única que se exprime de diversos modos, como um cântico a diversas vozes. Diz o Papa Bento, o sintagma palavra de Deus indica primeiramente o Verbo eterno, o Filho unigênito, a pessoa de Jesus Cristo, Filho eterno do Pai feito homem. É o que nos ensina o prólogo do Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 1 a 18, que começa dizendo: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dela. E lá no versículo 14 desse mesmo capítulo 1, ele dirá: e a palavra fez-se carne e habitou entre nós. Então, a expressão palavra de Deus
aplica-se, em primeiro lugar, ao próprio Jesus Cristo. No entanto, a mesma expressão na linguagem cristã estende-se ainda à própria criação. Diz, acho que é o Salmo 18, posso estar equivocado. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Ou seja, o salmista está dizendo que a própria criação é uma palavra que Deus nos dirige. Na lógica que move toda a criação, percebemos a presença de Deus, do Logos divino, né? Do próprio Deus. Também, a expressão palavra de Deus se aplica à história da salvação, porque antes que a Bíblia fosse escrita com suas narrativas, todas aquelas histórias foram vividas. Então, a própria história da salvação é palavra de Deus. E esta palavra alcança a sua plenitude na encarnação, na morte e na ressurreição de Jesus. Também é palavra de Deus a pregação dos apóstolos e, enfim, a Sagrada Escritura é palavra de Deus. É o que diz a exortação pós-sinodal do Papa Bento XVI, Verbum Domini, palavra do Senhor, número 7. Aliás, essa exortação pós-sinodal completará 10 anos de sua publicação no dia 30 deste mês de setembro, no dia de São Jerônimo, que foi o tradutor sistemático dos textos do hebraico e do grego para a língua latina. A presente exposição enfatiza este último sentido, o sentido escriturístico, mas sempre relacionado com o primeiro, que é o sentido cristológico. A palavra é a Escritura, mas a palavra é, antes de tudo, Cristo. São Jerônimo, no prólogo do seu comentário ao livro do profeta Isaías, diz que ignorar as Sagradas Escrituras corresponde a ignorar o próprio Cristo. Isso nos ajuda a compreender o motivo pelo qual, na Igreja, veneramos com esmero as Sagradas Escrituras, apesar de a fé cristã não ser uma religião do livro. O cristianismo não é a religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. E esta palavra de Deus, em primeiro lugar, é uma pessoa, não é um objeto. É Cristo, é o Filho de Deus que se encarnou entre nós. Então, o cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo. Por conseguinte, a Sagrada Escritura deve ser proclamada, escutada, lida, acolhida e vivida como palavra de Deus no contexto da tradição de que é inseparável. Nós nos aproximamos das Sagradas Escrituras, palavra de Deus, porque pelas Sagradas Escrituras nós chegamos ao conhecimento de Cristo Jesus, de maneira especial através dos evangelhos que nos narram a vida de Jesus. A Constituição do Concílio Vaticano II, chamada Dei Verbum, que significa Palavra de Deus, de 1965, diz que o estudo da Sagrada Escritura deve ser como que a alma da Sagrada Teologia. Também o ministério da palavra, isto é, a pregação pastoral, a catequese, e toda espécie de instrução cristã, da qual a homilia litúrgica deve ter um lugar principal, com proveito se alimenta e santamente se revigora com a palavra da Escritura. É o número 24 dessa Constituição, chamada Dei Verbum, Palavra de Deus. E o documento de Aparecida, de 2007,
por sua vez, completa essa ideia dizendo que os discípulos de Jesus desejam alimentar-se com o pão da palavra, querem chegar à interpretação adequada dos textos bíblicos, empregá-los como mediação de diálogo com Jesus Cristo, e a que sejam a alma da própria evangelização e do anúncio de Jesus a todos. Então, a palavra de Deus, diz o documento de Aparecida, completando a ideia lá da Dei Verbum, não apenas é a alma da Sagrada Teologia, mas ela é a alma de toda a ação evangelizadora da Igreja. A presença da Sagrada Escritura é uma constante, de modo que se promova na Igreja não uma pastoral bíblica, mas verdadeiramente uma animação bíblica de toda a pastoral. Em tudo está a Sagrada Escritura. Até mesmo quando se faz um encontro para se discutir as finanças da paróquia, se começa com a Sagrada Escritura, né? Então, assim, tudo aquilo que nós realizarmos, que realizemos à luz da palavra de Deus. Na formação presbiteral, assim como na iniciação à vida cristã em geral, a palavra de Deus deve ser crida, rezada, meditada, celebrada, estudada, vivida e anunciada. Não é só estudada. Formação presbiteral não é só para estudar a palavra de Deus. Não é só para agora entendo o que a Bíblia diz. Eu coloquei essas 7 ideias: crida, rezada, meditada, celebrada, estudada, vivida e anunciada, exatamente na força evocativa que o número 7 possui, para dizer que é um todo, é a totalidade da formação sacerdotal que tem como referência fundamental a Sagrada Escritura. A palavra de Deus é indispensável para formar o coração de um bom pastor, ministro da palavra. Bispos, presbíteros e diáconos não podem, de forma alguma, pensar viver a sua vocação e missão sem um decidido e renovado compromisso de santificação, que tem um dos seus pilares no contato constante com a Bíblia. Com efeito, já no rito da ordenação diaconal, aquele que está sendo ordenado recebe das mãos do ordenante o livro dos evangelhos, porque os evangelhos são coração da Sagrada Escritura, porque eles narram a vida de Cristo, né? Então, na ordenação diaconal, o diácono recebe o livro dos evangelhos, ou aquele que está sendo ordenado. E com o livro dos evangelhos, ele também recebe a seguinte exortação que o bispo ordenante lhe dirige: recebe o evangelho de Cristo, que tens missão de proclamar, crê o que lês, ensina o que crês, e vive o que ensinas. É um todo, é uma totalidade. A palavra de Deus, portanto, engloba, abarca, abrange, envolve todo o ser daquele que recebe a Sagrada Ordem. Nesse sentido, a mesma exortação, a exortação pós-sinodal, chamada Pastores Dabo Vobis, em latim, de 1992, que traduzida significa dar-vos-ei pastores, é uma parte da frase de Jeremias, capítulo 3, versículo 15, em que Deus promete a Israel: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. É do João Paulo II, sobre a formação dos sacerdotes. Pondera o seguinte: graças aos preciosos ensinamentos do Concílio Vaticano II, podemos individuar as condições e as exigências, as modalidades e os frutos do íntimo relacionamento que existe entre
a vida espiritual do sacerdote e o exercício do seu tríplice ministério, da palavra, dos sacramentos e do serviço da caridade. Trata-se, portanto, de um tríplice ministério: palavra, sacramento e caridade. Antes de mais, o sacerdote é ministro da palavra de Deus, é consagrado e enviado a anunciar a todos o evangelho do reino, usando-se uma expressão do evangelho segundo Mateus, chamando cada pessoa à obediência da fé e conduzindo os fiéis a um conhecimento e comunhão sempre mais profundos do mistério de Deus, revelado e comunicado a nós em Cristo. Por isso, o próprio sacerdote deve ser o primeiro a desenvolver uma grande familiaridade pessoal com a palavra de Deus. Não lhe basta conhecer o aspecto linguístico ou exegético, sem dúvida necessário. Precisa de se abeirar da palavra com o coração dócil e orante, a fim de que ela penetre a fundo nos seus pensamentos e sentimentos e gere nele uma nova mentalidade, que é o pensamento de Cristo. É uma expressão da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Gerar em nós Cristo Jesus, né, ou o pensamento de Cristo, de modo que as suas palavras, as suas opções e atitudes sejam cada vez mais uma transparência, um anúncio e um testemunho do Evangelho. Só permanecendo na palavra, o presbítero se tornará perfeito discípulo do Senhor, conhecerá a verdade e será realmente livre. Né? Essa frase que está sendo tão banalizada hoje na política. Né? Ela tem um sentido que não tem nada a ver com aquilo que os políticos estão usando. Conhecer a verdade e tornar-se livre por ela. João, capítulo 8, versículos 31 a 32. O sacerdote deve ser o primeiro crente na palavra, com plena consciência de que as palavras do seu ministério não são suas, mas daquele que o enviou. Desta palavra, ele não é dono, ele é servo. Desta palavra, ele não é o único possuidor, ele, na verdade, é devedor relativamente ao povo de Deus. Precisamente porque evangeliza, e para que possa evangelizar, o sacerdote, como a igreja, deve crescer na consciência da sua permanente necessidade de ser evangelizado. Ele anuncia a palavra na sua qualidade de ministro, e ministro significa servo, participante da autoridade profética de Cristo. Então, esse longo parágrafo está na Pastores Dabovobis, número 26. Também a exortação pós-sinodal Verbum Domini, da qual eu já falei, do ano de 2010, do Papa Bento XVI, sobre a palavra de Deus na vida e na missão da Igreja, dedicou particular atenção ao papel decisivo da palavra de Deus na vida espiritual dos candidatos ao sacerdócio ministerial. Assim se exprime a exortação. Os candidatos ao sacerdócio devem aprender a amar a palavra de Deus. Por isso, seja a Escritura a alma da sua formação teológica, evidenciando a circularidade indispensável entre exegese, teologia, espiritualidade e missão. Em tudo está a palavra de Deus, não apenas na exegese, não apenas na teologia, mas também na espiritualidade e na própria missão. Se faz missão, é com a Bíblia na mão, é com a palavra de Deus, né, no coração, com o pé na missão. Os aspirantes ao sacerdócio ministerial são chamados, desculpem só um momento aqui, a uma profunda relação pessoal com a palavra de Deus, particularmente na lécio divina, ou seja, na leitura orante da palavra de Deus. Esta atenção à leitura orante da Escritura não deve, de modo algum, alimentar uma dicotomia com o estudo exegético, que deve requerer durante o tempo da formação. Os seminaristas sejam
concretamente ajudados a ver a relação entre o estudo bíblico e a oração com a Escritura. O estudo das Escrituras deve torná-los mais conscientes do mistério da revelação divina e alimentar uma atitude de resposta orante do Senhor que fala. Por sua vez, uma vida autêntica de oração não poderá deixar de fazer crescer na alma do candidato o desejo de conhecer cada vez mais Deus que se revelou na sua palavra como um amor infinito. E por isso, dever-se-á procurar com o máximo cuidado que na vida dos seminaristas se cultive esta reciprocidade entre o estudo e a oração. Não simplesmente um estudo estéril, que busca apenas preencher curiosidades pessoais, mas um estudo da palavra de Deus que leve verdadeiramente aquilo a que a palavra visa, né? A palavra de Deus não tem apenas a intenção de informar, ela tem, antes de tudo, a intenção de formar a consciência, né? É este o valor performativo da palavra de Deus. Então, o documento da Congregação para o Clero, também já citado por Dom Juarez, chamado de Ratio Fundamentalis, que, na verdade, tem um título mais amplo, né? O título verdadeiro do documento, esse aqui é apenas o subtítulo. Ele é chamado O Dom da Vocação Presbiteral. De 2016, ao se referir aos estudos propedêuticos dos candidatos ao ministério sacerdotal, alude à iniciação, à leitura das Sagradas Escrituras, que permite um primeiro conhecimento da Bíblia em todas as suas partes. É o que diz o número 157, o tópico A daquele documento. O mesmo documento diz ainda que as Sagradas Escrituras devem inspirar o estudo de todas as disciplinas teológicas e completa. Seja atribuída, portanto, a devida importância à formação bíblica em todos os níveis, desde a léxio, isto é, desde a oração, até a exegese, até o estudo propriamente acadêmico. Que os seminaristas sejam ajudados eficazmente a adquirir uma visão de conjunto sobre toda a Sagrada Escritura e a compreender com profundidade os pontos salientes, ou altos, né? Nosso piauiês saliente não soa muito bem, né? Da história da salvação e as características de cada um dos livros bíblicos, é o que diz o número 166 da Ratio. Ao tratar em um artigo da formação intelectual, achei interessante esta ponderação também do Monsenhor Urbano Ziles, quem estuda teologia, também filosofia, sabe quem é ele, é um professor bastante conhecido, ele é do clero da Diocese de Porto Alegre, professor da PUC de Porto Alegre e autor de vários livros e ensaios. Ele diz o seguinte, em um artigo sobre a formação intelectual dos futuros padres: na verdade, ninguém deveria concluir a teologia sem estudo profundo da Bíblia. Isso pressupõe a leitura do texto. Aí, então, ele faz uma pergunta que é retórica, né? Como vai anunciar a palavra de Deus quem a desconhece? Este estudo não se faz bem quando o aluno se limita a frequentar as aulas. Ele precisa de biblioteca atualizada, de tempo de estudo, como qualquer estudante universitário, ou então até mais, né? Isso porque a formação presbiteral deve prezar profundamente por esse aspecto tão importante da vida dos sacerdotes. Então, para não me estender mais, eu vou terminar por aqui esta exposição a respeito do papel da palavra de Deus na formação dos presbíteros e me ponho aqui ao dispor para alguma eventual pergunta ou esclarecimento. Muito bem, Padre Clodomiro, obrigado pela sua belíssima exposição, que é um aperitivo, na verdade,
né, e para todos nós, os internautas, e é um estímulo muito grande. Há muita gente nos saudando, cumprimentando e agradecendo por essa exposição. E aqui só queria que, por enquanto, pedir para o senhor fazer assim, só repetir para nós aqueles 7 verbos que são, na verdade, interpelações, né, para quem estuda a Sagrada Escritura e, principalmente, para os sacerdotes, que são verdadeiras, digamos assim, exortações, estímulos, né, para a gente poder adentrar na palavra de Deus, que a palavra de Deus deve ser crida, etc., etc. E depois também, ainda, aqui nos saúda, né, a Vitória Régia, ela parabeniza por este momento, por essa exposição, também a Maírla Melo Silva, a Lana, né, a Vitória Régia, depois o Frei Sérgio, lá de Lagoa de São Francisco, está nos saudamos, Rai Silva Alves nos cumprimenta e parabeniza, que Deus abençoe, a Sueli Carvalho, Deus abençoe, Jane Lima, Deus abençoe, ela cumprimenta o Padre Clodomiro pela exposição, depois Ari Alves, saúda também, que Deus abençoe, Sueli, Deus abençoe. A Pastoral Familiar está em sintonia conosco, certamente a equipe de coordenação, o Flávio e a Juliana, e outras pessoas também da Pastoral Familiar estão em sintonia conosco, saudando o Padre Clodomiro. Aí Silva, e ela pede uma bênção, que Deus abençoe a Silva. O Padre João Paulo está cumprimentando aqui, muito orgulhoso pelo professor dele de Bíblia durante tantos anos, né? A Lucimeire Chaves, lá de Campo Maior, Deus abençoe, Lucimeire, grande catequista, lá da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, lá de São João. Depois a Sueli, depois o Flávio e a Juliana, mais uma vez aqui presentes, Lourdinha Vieira, obrigado, Gracioneide, que Deus abençoe, Socorro Gomes, Dona Lia Araújo, Antônio Manuel, que Deus abençoe, Doraísa Val, que Deus abençoe, muita paz e saúde, cumprimento o Padre Clodomiro, aliás, todos cumprimentam. A Gervis, a amiga Gervis, aluna lá do curso de Teologia, eita, tarde feliz, ela está dizendo aqui, viu, Padre Clodomiro, você conhece bem a Gervis. Gervis é exigente, viu? A Florista também está nos cumprimentando, a Lourdinha, o Augusto César, também aluno do curso de Teologia, que fez Teologia conosco, Padre Clodomiro. Regina Lúcia, o Juan, nosso Juan aqui da Caritas Diocesana de Parnaíba, Gracioneide, que Deus abençoe, Carlene Bastos, Deus abençoe, muita paz e saúde, Lia, Gessiele Albuquerque, que Deus abençoe, Maria Antônia, muita paz e saúde, Deus abençoe, Aminadab, mais uma vez presente, que Deus abençoe, Aminadab, Juliana Carvalho, Francisco da Chaga Silva, Deus abençoe, Vera Amorim, muito bem, Vera, Deus abençoe, muita paz e saúde, Alcione Magalhães, o Tiago França, Tiago está presente, Padre Clodomiro, nosso seminarista, lá em Pedro II, ainda se prepara, Tiago, para vir aqui para Luiz Correia, em breve, viu? Deus abençoe, muita paz e saúde, Tiago, recupera logo, viu? Maria do Rosário, muita paz e muita saúde. Então, Padre Clodomiro, aí tem muita gente aqui que saúda, mas não vai ser fácil agora falar todo mundo, mas todos estão cumprimentando. E apenas com relação às disciplinas, né, que você ministra, não é, lá no Instituto, não é? Qual a importância delas, né, para a formação dos futuros sacerdotes? Mais uma vez, mais ligada às disciplinas que você ministra. Né? E, por enquanto, só isso. Vamos ver se tem mais aqui alguma pergunta. Só com relação, por exemplo, ao curso de Teologia, nós temos o documento 110 da CNBB, que trata exatamente da formação dos presbíteros, né? Assim como outros documentos
Inclusive, esses documentos sugerem a quantidade de horas para cada tema, para cada assunto, né? E também, claro, ali sugere a quantidade de horas para cada disciplina relativa ao assunto Sagrada Escritura, né? A Sagrada Escritura é, como dizer, uma transversal ao longo do curso de teologia. Ela, embora seja estudada no seu sentido próprio, nas disciplinas do Antigo e do Novo Testamento, organizados em coleções, né, do Antigo Testamento, Pentateuco, os históricos, os proféticos, sapienciais, também no Novo Testamento, os evangelhos, os escritos joaninos, as cartas católicas, etc. As demais disciplinas, todas elas se nutrem exatamente da referência à Sagrada Escritura, né? Não se fala em teologia moral sem que a Sagrada Escritura esteja na base exatamente da argumentação, né? Nem direito canônico se faz sem que tenha por base exatamente a Sagrada Escritura, né? Eu, pessoalmente, ministro disciplinas do Novo Testamento, com a exceção de alguma disciplina histórica, como a história do Antigo Israel, né? E do Novo Testamento. E, de maneira especial, leciono os evangelhos sinóticos e os escritos joaninos, com as cartas católicas. Como se trata dos evangelhos, então é aquilo que eu disse, o cânon das Sagradas Escrituras corresponde ao elenco dos livros que nós, cristãos, recebemos como inspirados, que para nós são regra de fé e de conduta. E dentro deste cânon, que é esta lista dos livros inspirados, do Antigo e do Novo Testamento, existe um cânon especial, que corresponde exatamente aos 4 evangelhos. Por quê? Porque quem dá toda a unidade das Sagradas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, é Cristo. Toda a Escritura fala de Cristo. Desde a primeira página do livro do Gênesis até a última página do livro do Apocalipse. Mas como é que o Gênesis fala de Cristo e como é que o Antigo Testamento como um todo fala de Cristo? Fala exatamente no sentido de profecia, enquanto prepara a sua vinda e enquanto nos dá o critério de discernimento para reconhecê-lo. E é isso que o Novo Testamento faz, com base no Antigo Testamento, reconhece na pessoa de Jesus de Nazaré o Messias prometido pelas Escrituras, o Filho de Deus. Então, assim, no caso das minhas disciplinas, existe uma responsabilidade especial, porque exatamente eu leciono aquilo que é o cânon dentro do cânon, que são os evangelhos que tratam da vida do próprio Jesus, nosso meio. Quando alguém diz assim, eu rezo o texto, eu disse, mas você lê a Sagrada Escritura diariamente? A pessoa às vezes diz que não, né? Muita gente diz que sim. Eu digo, pois leia pelo menos os evangelhos, por enquanto, né? Enquanto você toma gosto pela leitura das Sagradas Escrituras. Por que os evangelhos? Exatamente porque os evangelhos são este cânon, este elenco inspirado, dentro do elenco inspirado, diríamos assim, é o suprassumo da Sagrada Escritura. Padre Clomiro, você falou uma coisa muito interessante, que já, se eu não me engano, quando falou sobre a Ratio Fundamentalis, ou seja, o documento universal da Igreja, que trata sobre a formação dos sacerdotes, né? Esse documento é um documento em nível universal, não é? A Congregação para a Educação Católica, para o clero, né? É o documento do Papa, digamos, documento universal. E depois ele é trazido para cada conferência em cada país, e aí ele é transformado nas chamadas Ratio Nacionales, aqui nós chamamos de diretrizes para a formação dos presbíteros da Igreja do Brasil, no nosso caso aqui. E uma coisa muito interessante que diz ali é sobre tudo deve começar com a palavra. O ano passado, na Assembleia nossa diocesana, você esteve presente, e uma das definições que aquela Assembleia fez foi de
em todas as atividades, reuniões, assembleias, a gente começar com a palavra de Deus, começar com a proclamação da palavra. Porque, às vezes, a gente está muito preocupado em produzir frutos numa reunião, em refletir, planejar, executar atividades, ações. E a gente, muitas vezes, deixa de lado. E eu sempre digo, às vezes, assim, Padre Clemens, nós temos 1 hora para fazer uma reunião, pois dê 15 minutos, se for possível, até meia hora, para você ler e refletir a palavra de Deus, porque a palavra é dele. A ação e a missão é divina, não é nossa ação. Você falou outra coisa muito interessante, é que a gente deve fazer missão com a Bíblia na mão. Gostei dessa coisa também, fazer missão com a Bíblia na mão. Mas tudo começar com a palavra. Nesse sentido, quais são os efeitos mesmo, Padre Clomeiro? Você que tem essa experiência tão forte, esse contato tão forte com a palavra de Deus, a gente pode, de fato, confiar nessa inspiração que o Senhor, através do seu Espírito, age antes de nós. Como é que funciona? Que palavra você tem para me dizer, para nos dizer, nesse contexto da vivacidade, da eficácia da palavra, da primazia que tem a ação do Espírito Santo através da palavra? Padre Clomeiro, por favor. Juarez, de uma maneira muito especial, neste tempo chamado de distanciamento social, né, por conta dessa pandemia do coronavírus, percebi com alegria o esforço de tantos colegas sacerdotes, no sentido de, mesmo ausentes fisicamente, de partilhar da palavra de Deus. Acho que muitos perceberam de maneira ainda mais clara, né, porque já percebiam, evidentemente, o quanto a palavra de Deus é transformadora, é um instrumento de transformação da vida e do mundo. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 10, diz assim: como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come. E aí ele diz no versículo 11, tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis realizar, o objetivo de sua missão. Entendo que aqui, capítulo 55, versículos 10 a 11 de Isaías, o profeta esteja exatamente nos convencendo de que o anúncio, a vivência, o testemunho e o anúncio da palavra de Deus necessariamente produz o fruto, porque é isso que significa na língua dos hebreus, a expressão para a palavra é davar. Mas davar não significa só palavra, significa também coisa. É porque, exatamente, especialmente referida a Deus, não existe uma dicotomia entre aquilo que Deus diz e aquilo que Deus realiza, aquilo que faz, né? Então, mais do que algo que se diz e que se perde no vento, a palavra de Deus gera, cria, transforma, faz crescer. E eu acho que, assim, neste período de distanciamento social, eu experimentei isso pessoalmente e sei que outros também experimentaram. Havia uma insistência de alguns irmãos sacerdotes para abrir as igrejas a todo momento, né? Quando, na verdade, a gente não precisa necessariamente, para encontrar Cristo, ir à paróquia, como quem vai ao supermercado para comprar alguma mercadoria, né? Não podemos mercantilizar assim a Eucaristia e desvinculá-la da palavra de Deus. É claro que o ideal é estarmos reunidos em comunidade, porque a igreja é essencialmente comunitária, é essencialmente assembleia. Mas a gente não pode também, por outro lado, viver simplesmente este materialismo, né? Nem só de pão vive o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E no Evangelho segundo João, Jesus recebe ele aí se identifica com duas realidades. Começa o Evangelho dizendo que ele é a palavra. E lá no capítulo 6 ele diz que ele é o pão. Então Jesus é pão e palavra. E para aqueles irmãos que por um tempo não puderam estar presentes para comungar do pão, nós temos do alimento da palavra. Essa foi uma experiência muito profunda, eu acredito, sabe? Que nos faz perceber que a igreja de Cristo, o Jesus se faz presente onde a sua palavra é anunciada, né? Nós precisamos crescer sempre mais nesse aspecto. É uma das minhas tentativas com relação aos meus alunos é tentar aprimorar sempre mais este contato das pessoas com a palavra, né? Mesmo no momento em que elas não estão reunidas em assembleia, celebrando a liturgia, mas estão em suas casas, elas podem continuar o contato com Cristo mediante a oração com a palavra de Deus. Uma coisa não nega a outra, né? Muito bem, Padre Clodomiro, obrigado. Essa palavra, ela é para ser também escutada, né? Eu gosto muito dessa escuta, por isso esse programa tem também o nome, o dom na escuta é muito mais essa escuta da palavra, Deus continua falando, né? E, nesse sentido, Padre Clodomiro, não é uma pergunta, é apenas uma breve palavra, é que quando a gente escuta, com certeza ela se torna viva e eficaz em nossa vida, na vida da igreja, e por isso que vale a pena dedicar aquele tempo de escuta que é inspirador, porque é o Espírito Santo que vai conduzir. Digo isso porque muitas vezes nós corremos dois riscos. Um é de a gente, no afã de realizar atividades, de fazer coisas, a gente às vezes pede até a luz do Espírito Santo, mas a gente às vezes não escuta o que o Espírito Santo quer dizer através da palavra. E, nesse sentido, há uma prática muito grande de a gente reunir, antes das reuniões, sempre fazer a oração ao Espírito Santo, que é boa, é necessária e é eficaz. Mas não somente a gente pedir a inspiração. A gente pedir a inspiração e depois escutar o que ele quer falar através da palavra. Eu acho que isso é importante. Depois escutar de fato. É um risco também que se pode correr, a gente pegar de uma forma meia fatalista a palavra de Deus e a gente achar que é um livro mágico, né? E de repente diz assim, eu vou ver o que Deus quer dizer para mim hoje. A gente abrir, aí lá caiu numa página, ou então num dos livros, um capítulo, um versículo, a gente lê aquele ali. Penso que é sempre boa e eficaz a palavra, mas também não cair nesse risco de, exatamente, de ser uma coisa meio fatalista, porque é até meio arriscado. Pode ser uma palavra que você não queira escutar. Mas, aliás, Deus fala, não é só o que a gente quer escutar, mas é o que é melhor para nós, certamente. Né? Exatamente. Então, nós estamos aqui já, muitas pessoas, mais pessoas ainda saudando, mandando uma saudação e agradecimento ao Padre Clodomiro, Daniel Ramos, né? Dona Socorro Aguiar, a Ângela Bessa, né, a Anne Nelly, né, a Lourdinha, muito obrigado. O Raimundo Coelho manda uma saudação, pede uma bênção, que Deus abençoe a você, Raimundo, e a toda a família. E assim, muito mais pessoas estão também nos cumprimentando, né, o Aminadá Nascimento, que Deus abençoe, a importância da palavra de Deus para que o padre possa fazer uma boa homilia. E com esta palavra, Padre Clodomiro, nós vamos concluir aquilo que você já assinou quando tratou mais de uma vez conosco sobre essa importância da escuta, mesmo em tempo de pandemia, no isolamento, como isso é eficaz, sem precisar, digamos, ir, porque acima de tudo está o escutar, né, e a presença de Deus em nossa vida, onde quer que estejamos. Ele pergunta a importância da palavra de Deus para que o padre possa fazer uma boa homilia. E você aproveita e faz a consideração final, e aí nós vamos fazer juntos a oração final. Isso. Primeiramente, a homilia, a Sagrada Homilia, ela se realiza sobre os textos, né? É exatamente sobre a palavra de Deus que é anunciada na Santa Missa. Quem, por exemplo, dá ou justifica toda a temática de uma liturgia é a palavra de Deus. Quando nós meditamos algum mistério da nossa fé,
nós sempre meditamos na liturgia tendo a palavra de Deus como referência. É na palavra de Deus que nós encontramos a referência, sempre. Na Santa Missa Dominical, são proclamadas 4 leituras, geralmente uma do Antigo e uma do Novo, mas também o Salmo, né? Ninguém pode esquecer que o Salmo é uma leitura bíblica, não pode ser substituído por um canto. Nenhuma leitura bíblica pode ser substituída por nenhuma leitura humana, simplesmente humana. E o Evangelho. Então, assim, não é que eu seja um pregador exímio, né? Mas pelo fato de permanecer na palavra, eu acredito que isso, em muitas pessoas que vêm a mim depois para conversar, creio que é melhor falar da palavra de Deus, né? O Papa Bento XVI, ao comentar o Magnífica, ele diz que cada verso do Magnífica é uma referência a alguma profecia do Antigo Testamento, né? E ele diz assim, como pode aquela menina, né, Maria, saber tanto do Antigo Testamento? Ela é uma poetisa, mas é uma poetisa que conhece o Antigo Testamento e ela teceu um tecido novo, mas com fios antigos do Antigo Testamento. E ele diz assim, por isso Maria é como é, né? Ela tem, porque quem pensa com a palavra de Deus, pensa bem, quem fala com a palavra de Deus, fala bem, e tem um discernimento para toda a ocasião da vida. Assim também é o sacerdote, né? E uma exortação final aos seminaristas, aos vocacionados e a todos, é que, assim, às vezes mais é menos. Menos batina, menos mozeta, menos peregrineta, menos barrete, menos roquete, menos sobrepeliz, menos pluvial, menos capa de aspejo, menos véu humeral, menos botões em batinas, menos fivelas em sapatos, menos fumaça, e mais palavra de Deus, mais meditação da palavra de Deus, mais oração, mais celebração da palavra, mais estudo da palavra, mais vivência da palavra e mais anúncio da palavra de Deus. É isso que faz com que a nossa pastoral, a nossa vida, o nosso dia a dia seja conforme a vontade de Deus. Muito bem. Padre Clodomiro, muito obrigado por esta reflexão, obrigado pelas exortações e também o tempo curto, porém ele é muito denso de conteúdo, de uma forma muito sistemática e muito bem colocada. Agradeço muito a você por essa solicitude, pelo seu trabalho a serviço da Igreja do Piauí e da Igreja do Mundo lá no seminário e no Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí. Que Deus o abençoe e cada vez mais ilumine. E a penúltima palavra que você deu foi se reportando a Nossa Senhora, ela que é ouvinte e escutadora da palavra de Deus, e por isso ela é serva e caminha conosco nesta tarefa de ouvir, de escutar e de praticar a palavra de Deus. Que ela venha caminhar conosco. Nós vamos fazer essa oração, que é uma mistura de uma oração antiga e tradicional, com uma oração nova, agora do período da pandemia, a partir de um trecho de uma fala do Papa Francisco. Nós fazemos esta oração sempre no final do nosso encontro, e com isso pedimos a bênção de Deus para você, meu irmão, minha irmã, de quem a gente não falou o nome aqui, mas está com certeza em nossas orações, e essa bênção se estenda a você e aos seus familiares. Eu quero pedir pelos profissionais da saúde, pedir pelas pessoas enfermas, e pedir para que este mal seja logo extinto da face da terra, e que nós sejamos cada vez mais melhores depois desta pandemia. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Maria, Mãe da Igreja, ajuda-nos a entregar-nos plenamente a Jesus e a crer no seu amor, sobretudo nos momentos de tribulação e de cruz, quando nossa fé é chamada a amadurecer. Amém.
e essa bênção que se estenda a todas as pessoas que sofrem, que agora morrem, as pessoas que sofrem pela falta dos seus entes queridos. Eu quero rezar pelo amigo jornalista, o Caio Amaral, que nesse dia foi chamado para a casa do Pai, pelo consolo da sua família e pela salvação da sua alma. Que Deus o conduza na sua misericórdia para a glória divina. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ele a vossa luz. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e conceda-vos a sua graça. Amém. O Senhor volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus onipotente e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço, muito agradecido a você e até quinta-feira, se Deus quiser, com a professora Deodata, com o tema A Palavra de Deus na Formação das Comunidades. Uma semana abençoada para você.